dizer, André, isso não me furtou de passar por algumas situações constrangedoras, viu? Eu vou te dizer. Ser mulher, estar no Nordeste e ser filha do dono, eu ouvi poucas e boas. Eu ouvi poucas e Então, Não boas. duvido. Oi, gente, tudo bem? A gente está começando mais um episódio do podcast Papo no Café. Eu sou Manuela Mello, estou aqui no Rio de Janeiro, não nos estúdios da Iniciativa FIS. eu sou o André Balalai, diretamente dos estúdios dos Estados Unidos, em alguma cidade que sempre vai mudando. Hoje eu estou em Boston. E hoje temos uma convidada mais do que especial. Hoje, no dia da gravação, provavelmente vocês não estão vendo, mas hoje é o Dia Internacional da Mulher. Patriciana está com a gente, a presidente do conselho da Pague Menos. E eu paro aqui e volto para você, Patriciana, porque a gente gosta que você fale sobre você. Se apresente, Patriciana, para nós. Tá, joia. Então, queria começar logo agradecendo o convite. Para mim, é uma honra muito grande poder estar falando um pouquinho sobre a nossa história, partilhando um pouco de conhecimento e conhecendo pessoas incríveis que são vocês, né? Eu estava brincando aqui que eu já assisti todos os podcasts, porque fiquei presa mesmo no conteúdo. Então, só para falar um pouquinho sobre quem é a Fico feliz. Só para falar um pouquinho sobre quem é a Patriciana, assim, eu tive um privilégio, eu digo que é um privilégio, porque desde muito cedo eu consegui despertar para o meu propósito de vida. Eu verdadeiramente acredito que todos nós temos um propósito e o meu propósito passa por cuidar das famílias, né? Então, assim, desde muito cedo eu brincava que queria ser presidente para poder cuidar de todas as pessoas. E aí depois eu fui crescendo e fui entendendo que eu não precisava ser presidente para poder colocar em prática essa minha missão, né? A vocação à paternidade, a vocação ao casamento é muito claro na minha vida. Muito antes de eu casar, eu já tinha certeza que eu queria casar, que eu ia ter 4 filhos, e eu tenho os 4 filhos, né? Eu tenho também o privilégio de trabalhar numa empresa, participar de uma empresa que também tem como vocação cuidar das pessoas. A Pague Menos tem como propósito fazer com que os brasileiros vivam plenamente. Então, eu posso aliar um propósito que é meu, pessoal, com a contribuição profissional que eu dou. Então, realmente, eu me sinto uma privilegiada por tudo isso. E aí, ao longo dessa minha trajetória, eu sou a segunda geração de uma empresa, de uma família empresária. Então, meu pai fundou a rede de farmácia Pague Menos em 1981. Nós passamos por todo um processo de governança, fez a sucessão para a segunda geração. Hoje o meu irmão é o CEO, que é o Mário Queiroz, eu sou a presidente do conselho, e a gente vem contribuindo de forma muito engajada, inspirada, motivada a construir essa linda história de sucesso. A Pague Menos hoje tem mais de 1.100 lojas, distribuídas em todas as unidades da federação, é uma empresa de capital aberto, né, o que nos dá muito orgulho, e é assim que eu sou e é onde eu estou. Muito legal. Como é que a gente conversou já com algumas pessoas que trabalham com a família. Como é que é para você? Assim, cada um tem a sua opinião, tem a sua experiência. E como é que é para vocês? Assim, você trabalha com seu irmão, trabalhou com teu pai, seus filhos estão nessa também, sobrinhos. Como é que é isso? Aqui na Pague Menos, o Deusimar é o fundador, e todos os 4 filhos entraram dentro da operação e fomos executivos dentro da empresa. A gente cresceu junto com a empresa. A gente brinca que uma das maiores habilidades do Deusimar é fazer com que a gente sonhe o sonho dele. Então, ele fundou a empresa e engajou todos nós 4, cada um numa área específica. Eu fiquei mais na área de marketing, na área comercial, tem um outro irmão que ficou mais na área de expansão, tem um outro que ficou mais na área financeira, outro mais na parte de produtos de marca própria, gerenciamento de categorias. Então, cada um na sua área foi contribuindo. A gente foi fazendo nossas trajetórias, sendo validada pelo mercado cada vez mais, e a gente foi também, além de ser uma empresa familiar, a gente foi entendendo como o Deusimar, que é o fundador, veio do mercado de capitais, e ele sabia que para elevar a Pague Menos para aquelas empresas que se perpetuam, ele precisava colocar ela como empresa cotada em bolsa. Então, a gente sempre trabalhou muito forte a parte de governança. Então, um grande desafio das empresas familiares é talvez negligenciar um pouco essa parte de governança. E aqui não. A gente sempre teve isso muito claro. Então, a gente sempre participou teve acesso a muitas consultorias para nos ajudar
a montar essas estruturas que colaborassem para que tivéssemos um ambiente mais harmônico. E aí vai desde definições de regras claras, empregabilidade, quem pode entrar, quem não pode, quando. E aí, quando você fala sobre os netos, né, a terceira geração, a gente tem o conselho da família, tem comitês de formação para esses membros da segunda e da terceira geração, para garantir que eles entrem, se de fato for fazer com que eles sejam felizes aqui dentro e que eles possam contribuir para o resultado da empresa, né? Então, não é certo que eles vão estar, mas também não é impeditivo. A gente tem que encontrar a pessoa certa no momento certo para a empresa, né? E aí a gente está sempre aberto. É desafiador, porque eu vou te dizer, nos almoços de sábado e domingo, não tem outro papo que não seja a empresa. A gente tem que se policiar para não falar só sobre isso. Mas como a gente ama muito o que a gente faz, é uma paixão muito grande, é prazeroso. Minha mãe é a maior defensora sobre o tema não pague menos, porque ela diz, olha, gente, eu estou aqui, eu vou querer pague menos de segunda a sexta. Eu quero pague menos só durante a semana. Final de semana eu quero break, né? Então ela é essa defensora. E como eu entendo um pouquinho assim, ela. Como é que foi o começo, assim? Você falou de que você e os seus irmãos começaram, né? Então, como é que foi esse começo, trabalhar com os irmãos, trabalhar com seu pai, e até depois essa evolução para os padrões de governança, até porque farma é um negócio muito regionalizado, né? Então, você está lá na cidade pequena, você às vezes é o único ponto de comercial daquela cidade, né? Como é que foi transformar toda essa governança desses 1000 PDVs para elevar o nível, por exemplo, de abrir capital na bolsa? Na verdade, assim, a jornada ela foi uma jornada de crescimentos constantes e contínuos. Então, foi bem natural o processo de crescimento e de evolução. E assim como a empresa ia crescendo, como a gente teve sempre esse desejo de se tornar uma empresa nacional, então, com uma gestão à distância, porque a gente está presente em todas as unidades da federação, então, para gerenciar pontos de venda, varejo, distantes, era necessário que a gente tivesse todo um sistema não só na parte de tecnologia, mas também humano, uma estrutura para poder garantir que tudo acontecesse da forma correta como deveria ser. E a gente foi amadurecendo né, nesse processo de governança. Não só a empresa cresceu e amadureceu, como nós, enquanto profissionais, também fomos evoluindo. Então, apesar de ser uma empresa familiar, tá, os 4 irmãos, todos nós fomos, ao longo da trajetória, nos capacitando para isso. Então, eu morei fora, eu fiz MBA, fiz especialização, assim cada um dos meus irmãos. Cada um ficou na área que entendia que poderia contribuir cada vez mais. Hoje, por exemplo, não estamos os 4 na operação. Hoje eu sou presidente do conselho, Mara é executivo. Os outros 2 que já tiveram cargos executivos hoje estão como conselheiros, né? E atuam em outras empresas da família, porque a Pague Menos é uma das empresas do grupo, mas existem outras empresas também. Então foi um processo bem natural, mas assim, um processo natural e disciplinado. Então, desde os 12 anos que eu ouço sobre o que é ser sócia de alguém, o que é ser sucessora, o que é ser acionista. Então, a gente fazia programas de formação de sócios, de acionistas, para poder a gente garantir que a gente entendesse que ali não era o chapéu de irmão e irmã, embora a gente de vez em quando trocava, né? Eu estou aqui com a fala de diretora com o par, com meu irmão diretora, mas eu me esqueço e falo como irmã fosse, né? A gente fazia esse exercício com essa disciplina para tentar garantir que o processo de governança fosse bacana. Não vou dizer que não tinha arranca-rabo de vez em quando, que tinha discussões, que às vezes as opiniões eram diversas, mas a gente foi aprendendo a se respeitar e cada um ir conquistando o seu espaço. Muito bom. E você falou uma outra curiosidade que eu tenho, assim, a Pague Menos, eu acho que, se eu não me engano, é a única das redes de farmácia que tem lojas em todos os estados, né? Obviamente, o Brasil são vários Brasis, né? A gente tem pelo menos uns 5, 6 Brasis diferentes culturalmente e até a cultura do consumidor, né? Como é que vocês fazem, assim, na hora de pensar, assim, como é que vocês pensam o Brasil só como companhia, mas também vocês pensam o regionalismo que vai atender aquela pessoa, principalmente das cidades menores, assim, que querem um tipo diferente de loja, né? Ou que seja mais perto do que a cultura local pede, assim, né? Uma coisa que a gente aprendeu muito rapidamente, que de fato são muitos Brasis dentro do nosso Brasil. Cada um dos estados que a gente entra, se você chega na Bahia, ela não tem nada a ver com Pernambuco. São mercados muito distintos. Algumas vezes você quer comparar uma coisa com outra, mas são culturas diferentes, times diferentes,
É incrível como está tão perto e ao mesmo tempo está tão longe. Se você for comparar Manaus, Belém, com o Rio Grande do Sul, com Paraná, com São Paulo, com Minas Gerais, são coisas muito distintas. Né? Então, de fato, a gente precisa ter essa expertise de entender que o consumidor, embora sejamos todos brasileiros, somos muito diversos. Por isso, talvez, para a gente, esse tema de diversidade, que está muito em evidência, é muito natural, porque a gente já trabalhou desde muito cedo com muitas culturas, com muitas regionalidades, com muitas especificidades. Né? Quando a gente entrou, por exemplo, em Alagoas, que é um estado aqui vizinho, foi muito desafiador, porque o mercado de lá não tinha nada a ver com o Ceará, e a gente achava que, por ter muito conhecimento com o Ceará, seria muito fácil a gente entrar em outros mercados. E aí a gente foi criando expertise. É sempre importante ter executivos locais que entendam daquele mercado, mas também por entender que a nossa cultura enquanto companhia é uma cultura que tem muitos valores fortes, a gente também levava o nosso time para garantir que, a despeito de nós estarmos em novos estados, a gente incorporar o que tem de melhor naquele estado para atender melhor o cliente, mas sem perder o que a gente valoriza, é a nossa essência dentro da nossa cultura. Então, tinha sempre esse exercício de olhar para o Brasil em cada pedacinho dele. E agora, até mesmo com a Covid, é uma coisa que ficou muito claro. O que acontecia num estado não acontecia no outro, né? Eram times diferentes. Então, assim, de fato, não dá para ter um planejamento e soluções generalistas. Para cada um dos municípios e estados tem que ter planejamentos e ações específicas. E vocês... E isso realmente está... pelo que eu vejo, né? Pelo que eu sou consumidora de vocês, então pelo que eu entro em cada loja, é diferente mesmo. E você acha que essa diferença toda é um diferencial de vocês? Porque às vezes a gente entra aqui em outras farmácias, outros concorrentes, você vê que é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Mais ou menos o padrão, a oferta de produtos é o mesmo. Eu acho assim que um grande diferencial para qualquer varejista, e aí eu vou utilizar uma frase super jargão, é ter o produto certo, na hora certa, na quantidade certa para o consumidor. E aí parte desse mix, ter o mix adequado, o sortimento correto, a profundidade adequada para aquela demanda que a loja vai gerar, e cada uma das unidades de negócio tem uma demanda diferente, um mix diferente, um planograma de loja relativamente diferente, porque vai a partir dos consumidores que visitam aquela loja. E aí, quando você fala de 1.100 unidades, de mais de 12 mil itens que a gente comercializa, para ter toda essa inteligência, só com muita tecnologia, né? Então, a gente tem que ter acesso aos dados, trabalhar com esses dados de forma muito coerente, utilizando aí alguns algoritmos que nos ajudam, inclusive inteligência artificial, para garantir que a gente tenha todo esse mix correto. E é assim que a gente tem feito ao longo do tempo. E eu vejo que vocês também têm produtos de vocês, né? Tem alguns produtos próprios. Isso, nós temos marca própria, a gente tem uma participação dentro do nosso faturamento de produtos de marca própria super relevante para o segmento farma. Então, a gente percebe que, como a gente tem uma proposta muito forte, através do nome Farmácia Pague Menos, de uma proposta de melhor relação custo-benefício, a marca própria para a gente é uma solução super interessante, porque eu consigo entregar um produto de qualidade, com preço acessível e ainda gerar fidelização, porque aquele produto só vai estar nas nossas lojas, né? Então, a gente tem utilizado também a marca própria como grande estratégia para fazer a fidelização e atender bem todas as soluções para os nossos clientes. A Pague Menos, eu acho que, se não foi a primeira, mas foi a mais efetiva no private label, né? Do ramo farma e saúde, higiene e beleza, né? Sempre foi muito forte, né? Tem algumas outras redes que operam com private label, ou então marcas exclusivas, mas, de fato, a gente tem uma participação muito expressiva e a gente tem, como marca própria, um grande diferencial dentro da nossa companhia. A gente tem um destaque muito grande para a parte de marca própria em diversas categorias, e aí não focado só em um produto A, B ou C, mas a gente tem uma participação, uma penetração muito boa em várias categorias, desde vitaminas, produtos de higiene e beleza, fralda geriátrica, fralda infantil, produtos com marca Pague Menos. Eu acho que vocês foram os pioneiros, né? Porque eu pelo menos de consumidor, de entrar na farmácia e ver que aquilo era, né, exclusivo da loja, exclusivo da marca, eu lembro de vocês, assim, logo de cara.
Para mim, Eu não vocês gosto eram muito os de, pioneiros, eu ou não não? gosto muito de falar da concorrência, não. Mas se você acha que a gente é pioneiro, a gente tem uma excelente estratégia de marketing, porque você Tem. conseguiu capturar e os outros não capturaram, né? Então, assim, de fato, a gente Exatamente. tem uma estratégia bem bacana. A gente opera com mais de uma marca, então, mesmo sendo um produto marca própria, alguns têm a chancela com o nome Pague Menos, outros têm outras brands Uhum. de acordo com a categoria que ela está operando. E nós somos muito fortes mesmo nessa categoria. Embora não tenhamos sido os primeiros, nós somos hoje os mais fortes nisso. Olha, achei que vocês tinham sido. Mas, de qualquer forma, parabéns, que eu acho que vocês estão fazendo um ótimo trabalho, não só nas lojas, como nos produtos também, né? Obrigada, muito obrigada mesmo. A gente tem todo um time dedicado para isso, para poder entender qual é o mix que é de produtos de marca própria, que tem uma oportunidade, porque também não adianta a gente oferecer o mesmo do mesmo, né? A gente tem que entender, dentro da categorização, quais são as oportunidades, os nichos que tem, para que a gente possa trazer mais uma solução que o mercado ainda não está oferecendo. Uhum. E porque sempre foi uma coisa muito comum aqui nos Estados Unidos, né? CVS, Walgreens, sempre, o private label sempre foi muito forte. Eu acho que começou na década de 2000, era pouco comum no Brasil, assim, né? Eu acho, quando a gente fala que minha percepção, pelo menos, é o que foi mais expressivo. Mas aí, fazendo um gancho com uma outra pergunta, que a gente estava conversando um pouco no começo, assim, né? Essa de ser o first mover da coisa, você estava falando um pouco desse novo modelo de negócio dentro da farmácia, né? Então, que hoje tem telemedicina, que talvez pareça um pouco com o Minute Clinic aqui dos Estados Unidos e tal. Como é que você está vendo isso, né? Cobrir uma deficiência, infelizmente, que tem na assistência primária, e aí a Pague Menos, como uma empresa privada, participando do acesso a mais saúde da população, assim. Na verdade, sim, a Pague Menos ela sempre teve dentro dos seus valores o valor da inovação. Ela sempre foi muito disruptiva, sempre entendeu que a gente não podia se limitar, seja a barreiras geográficas ou até mesmo barreira de regulamentação. Se a gente entendesse que aquela oferta de serviço fazia sentido e fazia bem para a população, a gente sempre tentou lutar e convencer os agentes que regulamentam o setor para que eles percebam o benefício disso. Então, lá atrás, por exemplo, nós somos os primeiros a trazer o conceito de loja 24 horas, farmácia aberta 24 horas, que já era comum em outros países, mas aqui no Brasil não tinham. As que operavam com loja 24 horas era aquela janelinha que o consumidor ficava do lado de fora na calçada e a pessoa vendia na segurança do lado de dentro da loja. A gente entendeu que quem tem o cliente no centro do negócio não pode oferecer esse tipo de serviço, né? Então a gente veio com o conceito de lojas 24 horas, olhando para mercados que já estavam mais evoluídos e modernos. Da mesma forma, a gente trouxe o conceito de drugstore, de autosserviço, de ter um mix mais amplo. Se você olhar, não num passado tão distante assim, as farmácias aqui no Brasil ainda eram balcão com o farmacêutico atrás vendendo exclusivamente medicamentos. E a gente veio com o conceito de trazer toda a parte de higiene, beleza, conveniência. A gente chegou a ser um dos maiores negociadores de sorvete de Coca-Cola em canal não tradicional da Kibon e da Coca-Cola, porque a gente colocava na farmácia para vender chocolate, vender sorvete, vender refrigerante. E, assim, a gente teve uma briga ferrenha com os órgãos que regulamentavam o nosso setor, porque eles entendiam que não fazia sentido vender esse tipo de produto, que fazia mal vender, por exemplo, sorvete. E a gente ia com defesa de qual mal? Se pode vender no supermercado, se pode na dieta de alguém que está hospitalizado, às vezes pode ter sorvete. Operou da garganta, tirou as amígdalas, vai ter que tomar sorvete. Tem algumas coisas que então, por que a gente não pode comercializar? Minha mãe operou hérnia de alta, ela tomou sorvete. Exatamente. Então, assim, a gente fez essa luta no Rio, aprovar essa diversificação. E, nesse mesmo sentido, a gente tem travado uma batalha para poder mostrar para a população, mudar a cultura do país, para que a gente possa ter, sim, consultórios dentro da farmácia, assim como nós temos modelo no México, assim como nós temos modelo nos Estados Unidos, assim como tem, por exemplo, o e-doctor na China, como a gente comentou um pouco antes. Então, hoje no Brasil, não é permitido que tenhamos consultórios médicos dentro da farmácia. Mas é permitido que tenhamos consultórios farmacêuticos. Então, através da tecnologia, a gente tem conseguido tirar um pouco a pressão da infraestrutura de saúde do país, oferecendo um serviço de
cuidados primários com a saúde. Então, qual é que é o nosso grande desejo? O que é que a gente já tem feito? Não é futuro, já é realidade. Hoje nós já temos mais de 900 consultórios distribuídos em todo o Brasil. O que é que ele faz? Ele encurta a distância do atendimento. Então, imagina você, um brasileiro que está sentindo uma dor de garganta e ele não tem um plano de saúde, e ele vai ter que recorrer ao posto de saúde. Pode ser que ele passe dias ou horas ou muito tempo na fila para ser atendido. Se ele for numa Pague Menos, ele vai ter a possibilidade de ser atendido por um farmacêutico, o farmacêutico fazer as primeiras questionamentos, entender exatamente qual é o momento dele, fazer o processo de anamnese, se entender que precisa do médico, através da tecnologia, com a telemedicina, oferecer esse serviço para o paciente. O médico já pode prescrever ou não um exame de sangue, porque a gente já está fazendo exames laboratoriais rápido, por questão de segundos a gente consegue muitos indicadores de saúde. Através de uma gotinha de exame, a gente utiliza um Health Tech, um aparelhinho, e aí o dado vai lá para o laboratório e volta aqui com o laudo. Então, em questão de minutos, a gente consegue dizer qual é e já prescrever o medicamento. Então, uma coisa que poderia durar dias, a gente encurta para horas. E isso vale para também quem tem plano de saúde, porque o que a gente tem feito com a Apvida, que é um grande operador aqui na área do Nordeste, a gente tem monitorado os pacientes dele, porque a gente entende que um paciente que não é cuidado, ele se torna cada vez mais caro para ele mesmo enquanto paciente, porque a qualidade de vida dele prejudica, ou então ele pode complicar na doença, e ele também se torna mais caro para o terceiro pagador, que pode ser o plano de saúde, ou pode ser o governo, né, se for pela estrutura pública. Então, a Apvida está em parceria com a gente, monitorando todos os pacientes dela de diabetes e de hipertensão, porque de nada adianta o paciente ficar indo para o médico se ele não tomar o medicamento corretamente e não controlar a pressão dele ou a diabetes, porque aí ele vai só piorar o quadro clínico dele. Então, em parceria com os nossos consultórios farmacêuticos, o Apvida tem melhorado a qualidade de vida dos associados do Apvida e tem também minimizado a estrutura de custo, né, da estrutura dele. Então, assim, a gente tem um negócio que é legal. Isso é uma revolução dentro do sistema de saúde. Vocês são um ecossistema, vocês não são só uma farmácia que está lá para vender remédio, para vender shampoo, sabonete, pasta de dente, mas estão vendo o paciente como um todo, né? Isso, a ideia nossa é ter a solução completa em tudo que for de baixa complexidade. Eu não tenho como fazer uma cirurgia dentro da farmácia, eu não tenho como fazer alguns exames mais elaborados. Mas se for dor de cabeça, gripe, resfriado, se for aquelas patologias como diabetes, hipertensão, que é a utilização de medicamentos de uso contínuo, a gente pode ir monitorando e garantindo a adesão ao tratamento para que o paciente cada vez mais tenha uma melhor qualidade de vida e seja menos oneroso para a estrutura de saúde do país. E também acho que tem a experiência mostra positiva. Apesar de eu ter uma cabeça super sanitarista, mesmo morando aqui nos Estados Unidos, eu acho que, pela característica do Brasil, dessa parte parecida com os Estados Unidos, o número de farmácia per capita é muito alto. Se você comparar com a Europa, assim, é muito mais alto. Então, muitas vezes, o único ponto vamos dizer assim, de qualidade e de acesso a produtos, mesmo de alimentos, assim, é a farmácia em algumas cidades. Porque você tem a vendinha, você não vai ter um supermercado gigante. Então, um pouco da modernidade, vamos dizer assim, se eu posso falar isso, chega pelo ponto de vista da farmácia. E já a experiência do próprio farmácia popular é você usar o próprio SUS, usar a rede privada para desafogar um pouco a parte de infraestrutura, que não anda tão rápido, né? Não é fácil construir posto de saúde. A parte privada, que é super capilar, né? Por que você não usar a estrutura privada das farmácias para ajudar o SUS a dar vazão também, né? É um negócio, acho que o farmácia popular já mostrou que funciona, né? Eu sou super partidária da utilização de iniciativas público-privadas. Eu entendo que muitas coisas, nós, enquanto iniciativa produtiva e privada, a gente sempre tem como objetivo fim oferecer o serviço de maior qualidade possível, com um custo mais acessível possível
para poder a gente garantir capturar o maior número de clientes. Então, a partir disso, por que não o governo se utilizar? Então, a gente tinha, utilizando esse exemplo que você mencionou, André, aqui tem farmácia popular, a gente tinha, num passado não tão distante, vários medicamentos que se venciam por uma ineficiência de distribuição por parte do governo através dos postos de saúde, porque ele não tinha uma visão ou um sistema de tecnologia que dizia quanto de anticoncepcional que ele tinha que ter, qual é o faseamento disso, e nós temos todo um software, um algoritmo para poder nos ajudar na aquisição desses produtos ao custo mais acessível possível, para entregar isso para o consumidor sem interesse nenhum que ele vença, porque se ele vencer é prejuízo nosso. Então, a gente consegue ser o agente que entrega para o governo aquilo que ele teria que entregar, utilizando a nossa estrutura. E, da mesma forma, a gente pode ser, sim, um grande aliado para a iniciativa pública, para que a gente possa deixar para o SUS as coisas de média e de alta complexidade. Eles não precisam ficar tomando de conta, desculpa para eu engajar, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma coisa simplória, porque aí vai ocupar a fila para casos mais complexos. Então, deixa para eles os casos de média e de alta complexidade, a gente vai agilizando e resolvendo o problema no caso de baixa complexidade. E tem muito mais farmácia nas cidades do que postos de saúde, né? Então, a gente consegue ir para lugares que são extremamente remotos. Eu consigo colocar um médico no meio da floresta amazônica, em Manacapuru, entre o Rio Negro e Solimões, porque eu tenho uma farmácia lá, tenho um consultório farmacêutico, e aí você pode dizer, mas a telemedicina, a pessoa pode, por ser uma pessoa talvez de classe média, não saber operar, mas eu tenho um farmacêutico. Nem todo mundo tem um luxo de ter um médico amigo, mas todo mundo pode ter um farmacêutico amigo, que é o farmacêutico da loja vizinha. A farmácia é a da vizinhança. Então, vai lá, conversa com ele, tira as dúvidas. Ele estudou durante 5 anos, se especializou, entende sobre a formatação química dos produtos, entende como é que funciona. A gente tem aqui uma parceria com os médicos de interação medicamentosa. Você não tem noção de quantos casos que a gente pega do paciente. E aí eu digo assim, por imaturidade ou por ignorância, ele vai no especialista, menciona uma dor, menciona um problema, esse especialista prescreve um medicamento. E ele está tomando aqui esse medicamento. E aí, de repente, surge uma outra dor, ele vai para um outro especialista, não fala que está tomando o medicamento que foi passado pelo anterior, começa a tomar o novo, e essas duas drogas, elas podem ter interações medicamentosas nocivas. Então, o farmacêutico é quem pega isso, e os nossos farmacêuticos ligam, doutor, olha, eu queria lhe avisar que o seu paciente não comentou que ele está tomando o produto tal, tal, tal. E o senhor prescreveu tal. O médico, meu Deus, não acredito. Obrigada por você avisar. Agora a gente vai ajustar a medicação para garantir que não tem essa interação medicamentosa nociva. Então, o farmacêutico, ele é um aliado, não só para esses pacientes polimedicados, para que tenha o mix correto, a composição dos medicamentos corretos, mas também para sensibilizar a adesão ao tratamento. É incrível o número de pessoas, e aí eu coloco também nesse rol de que vai no médico, tem uma queixa, ele passa o tratamento para 7 ou 8 dias, com 3, 2 dias, eu acho que não estou mais com sintomas, eu paro. E aí, a depender do que seja o problema, daqui a algum tempo vem muito pior. Né? Então, uma coisa é cuidar de uma gastrite, outra coisa é cuidar de uma úlcera. A úlcera é muito mais onerosa para o paciente e para o terceiro pagador, seja o governo ou seja o plano de saúde. Então, o farmacêutico está ali, sensibilizando a adesão a esse tratamento, é extremamente importante. E aí, quantas vezes eu não fui na farmácia e falei que não precisava de 3 caixas ou 2 caixas de remédio? Eu acho que o gap do Brasil, tanto do lado público quanto do privado, é a gestão da informação na assistência básica. O SUS gerencia muito bem a parte de alta complexidade, com as APACs, mas a informação do posto de saúde sempre foi desconexa, né? E os planos de saúde também, ele consegue ver a transação com o hospital, mas se o paciente comprou out of pocket medicamento, se ele for no médico X, ele nunca vai ver. Então o cara fica só esperando bater no hospital, né? E eu acho que mesmo que não seja out of pocket, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade gigante, e eu várias vezes eu acabei falando isso, de que você pode contratualizar assistência primária. Por que não? Se você não tem um posto de saúde lá no Jari, por que você não contratualiza, faz uma parceria? O SUS faz uma parceria com a Pague Menos lá no Jari e utiliza o consultório farmacêutico, assim como o farmácia popular. O SUS pagava a farmácia, né? Tinha um reembolso. E em vez de ficar tentando construir posto de saúde, que é um negócio, não que não tenha construir posto de saúde,
Mas, assim, é difícil você planejar isso. E a expansão geográfica das farmácias são muito mais rápidas, né? E eu acho que tem um É outro nesse, ponto. Eu acho que os nossos dados estão todos polarizados, não estão centralizados. eles Então, estão é muito difícil. segmentados, né? Eles são muito E são fragmentados. segmentados. Isso, Exato. eles são bem fragmentados. E assim, a gente tem esse desejo de, como a gente é uma rede que tem toda uma estrutura de tecnologia por trás, e o SUS ele é muito bom. Ele é uma estrutura que funciona. Se você for comparar a estrutura dele contra outras estruturas de países que estão até mais desenvolvidos do que o Brasil, você vai perceber que a gente tem uma boa solução. O que acontece é que tem uma pressão muito grande, porque nós somos muitos. O Brasil é um Brasil gigante, é uma população muito numerosa. Então, as demandas são muito grandes. Então, se a gente conseguir direcionar para o SUS, como eu falei, média e alta complexidade, e tentar essas coisas de saúde primária ser uma iniciativa público-privada, ou utilizar essa estrutura que a gente pode ofertar, como o caso dos consultórios, que é uma estrutura relativamente acessível, porque eu estou com um profissional de saúde que é o farmacêutico, que já é uma mão de obra relativamente mais acessível do que o médico. Eu só vou acessar o médico através da telemedicina, o que já me promove uma escala muito maior, uma produtividade muito maior, e só nos casos mais necessários, utilizando a tecnologia. Então, são vários fatores que nos permitem oferecer um preço bem mais acessível e com muito mais agilidade, porque está ali na esquina, na casa do consumidor, né? Então, está do lado do consumidor. Então, a gente entende verdadeiramente que esse modelo que a Pague Menos está oferecendo para o consumidor, ele é um modelo que a gente não está enxergando hoje como sendo uma solução, mas eu tenho certeza que ninguém vai se imaginar sem isso daqui a 10, 15 anos, porque vai dizer, meu Deus, não entendo como é que a gente não pensou nisso há mais tempo, Como né? gente... Então, assim... E acho que é conviver, né? Não é, como a gente viveu tipo, tanto só tempo um sem ou isso, só né? outro, né? E agora, na pandemia, foi um exemplo fácil, assim, muito forte disso. Imagina vocês se os testes de Covid fossem todos feitos unicamente pelos postos de saúde ou pelos hospitais privados. Isso é um caos. Ainda bem que tinha toda uma rede de pontos de venda de farmácia para poder oferecer isso. A gente fez mais de 1,5 milhão de testes de Covid no ano passado. Então, é um número muito grande. Imagina jogar tudo isso para o sistema de saúde pública, como ia pressionar ainda mais no momento que já estava pressionado. Então, assim, utilizando a Covid como um exemplo, o paciente entrava numa Pague Menos, fazia o teste de Covid, se desse positivo, o farmacêutico já orientava ele, já perguntava se ele tinha interesse de falar com o profissional da saúde através da telemedicina, o médico já atendia, com segurança para o médico, já orientava como é que ele ia garantir a segurança da família dele, se tivesse a necessidade de prescrever algum medicamento, já prescrevia naquele momento, em questão de minutos, ele saía de uma notícia assustadora que era estar positivo para a Covid, com todas as soluções na mão, e já ia para casa. Ele não tinha que enfrentar fila, ele não tinha que esperar o médico, ele não tinha que voltar para casa e remarcar uma consulta, ver se tinha vaga, se não tinha. Então, assim, era uma solução ali, rápida e fácil, em questão de minutos, o que poderia ser 7, 8, 10, 20, sei lá, um mês, né? E, Patricina, mudar um pouquinho, você comentou muito... Você comentou muito, não. Você comentou no começo da nossa conversa, né, no off, do seu planejamento de ser mãe e do movimento que você e seu marido estão fazendo com as famílias, que não é só... Que realmente, né, é um sistema, tudo isso. Como é que é esse programa? Primeiro, como é que foi ser mãe e ser uma executiva? E como é que é esse programa que vocês criaram? Eu sempre ouvi do mundo fora que ia ser muito desafiador eu colocar em prática o meu plano de ter 4 filhos e que ainda assim ser profissionalmente ativa, né? Eles diziam, você vai ter o primeiro e no segundo você vai desistir. As pessoas mais distantes diziam isso. Ainda bem que dentro de casa, com meu pai, minha mãe, toda a minha rede de apoio, irmã, meu marido, eu nunca ouvi isso, muito pelo contrário, eles sempre me estimularam a realizar todos os sonhos que Deus tinha para mim, né? Então, assim, dentro de casa eu sempre tive um apoio muito grande, tinha uma rede de ajuda que pôde permitir que eu conseguisse conciliar todos esses pratos, e aí vai desde
desde o meu marido, vai de colocar os filhos na escola sem peso na consciência de estar ali na escola enquanto eu estava trabalhando, porque eles vão querer uma mãe realizada, eles não vão querer uma mãe frustrada. Filho não precisa de todo o tempo do mundo, ele precisa de tempo de qualidade, e é assim que a gente tem feito. Então, assim, desde muito cedo eu tive esse sonho de ter 4 filhos, e aí eu fiz o planejamento familiar. Então, eu engravidei, namorei 7 anos, casei com meu marido, engravidei do primeiro filho. Quando ele fazia 1 ano, eu tinha um segundo. Quando ele fazia 1 ano, eu tinha um terceiro. E aí foi de 2 em 2 anos, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. E eu sou super religiosa. E aí, dentro do nosso grupo de casais, né, a gente percebia, através do nosso conselheiro espiritual, que é um padre de formação inaciana, ele percebia que, assim, muitos casais se casavam e facilmente desistiam. A qualquer pequeno desafio já desistiam da relação, né? E aí a gente se colocou junto com esse conselheiro espiritual para que a gente pudesse montar toda uma metodologia de situações práticas da vida a dois, que é super desafiadora, para que eles percebessem que não acontece só com eles, acontece com muitos e que vale a pena lutar pela família, né? Então a gente tem essa metodologia, a gente acompanha os casais recém-casados. Hoje nós somos mais de 1.000 casais que a gente faz esse acompanhamento. E aí, lógico, não sou só eu e meu marido. A gente tem ciclos. A cada ciclo, a gente tem aí um exército de casais que também se disponibilizam, que acreditam na instituição família e se disponibilizam a nos ajudar com testemunho, com exemplos do dia a dia, do que acontece, para dizer, gente, é possível viver a dois. É difícil, mas é possível. E que se os dois estiverem dispostos e com sonhos e projetos em comum, a gente vai conseguir construir uma super história. E assim a gente tem conversado com vários jovens casais e garantido lindas famílias muito fortes, né? Porque eles vão se muito consolidando legal nesse ambiente familiar. E aí foi em 2015 que a gente fundou esse movimento, se chama Movimento Amare. E hoje a gente tem 1.000 casais que a gente acompanha através do movimento, e o nosso conselheiro é o Padre Eugênio. E esses casais estão aqui no Ceará, que é onde eu moro e é a nossa sede. Embora eu viaje muito, a Pague Menos está em todas as unidades da federação, mas eu fico muito mais tempo aqui no Ceará e o movimento fica aqui. Eu ia perguntar isso, onde que era o movimento e quando que foi fundado. Muito legal, parabéns. Eu ia falar que ninguém pode duvidar da capacidade de planejamento estratégico e execução da Pague Menos. Você planejou 4 filhos, um homem e uma mulher, e você executou na sua vida pessoal, cara, na vida profissional fica easy, né? Fica tranquilo. Tranquilo, né, cara? Não tem nem como, assim, no skill 10 de 10, né? Vamos lá. Assim como no meu planejamento familiar, eu acredito que além do meu esforço, do planejamento, da ajuda, de ter o parceiro certo em cada uma das relações, também tem uma ajudinha de Deus. Na empresa também tem tudo isso, viu? Tem as bênçãos de Deus e tem muito trabalho, muita dedicação para garantir que tudo dê certo. Eu vi que você tem o São Francisco atrás de você, né? São Francisco de Assis? Isso, tem São Francisco, tem Nossa Senhora, deixa eu virar aqui para vocês. É ali, ó, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ali tem São... Lindo. Para cá tem São Francisco. Assim, eu entendo que é importante que sejamos espiritualizados. Eu não tenho esse preconceito em cima das religiões, de que por eu ser católico, as outras pessoas precisam ser católicas. Eu olho muito pelaquilo que nos une. E o meu Deus me ensinou a amar, respeitar todo mundo, e é isso que a gente tem trabalhado muito fortemente. Tendo amor, tendo respeito, ajuda mútua, você está alinhado com o seu propósito. Eu compartilho da mesma filosofia. Acho que é importante você ter fé e você estar alinhado a tudo que... todos os valores, né, que te fazem bem, que faz bem ao outro também. Não podemos ser egoístas. Diversidade também, né? Diversidade, acho que diversidade não é só ainda mais um país do tamanho do Brasil. Diversidade tem o componente brasilidade, que a gente já falou, você tem executivos de lugares diferentes, e não tem como negar que uma equipe que tem um gestor que é de São Paulo vai operar de um jeito, se tiver gente do Paraná, do Ceará, de uma equipe, é diferente, e a gente tem que incorporar essa brasilidade, assim como o Brasil é um país de muitas religiões, tem religiões cristãs, tem religião de matriz africana, e queira ou não, a gente convive muito bem, né? E dentro das próprias empresas, essa diversidade também é importante, né? E de respeitar quem tem, quem não tem. Eu super acredito nesse ambiente diverso, proporcionando soluções múltiplas. E aí, quando a gente fala de diversidade, porque eu tenho trabalhado muito pelo fato de eu ser uma
presidente do conselho mulher, e são muito poucas as presidentes do conselho que são mulheres com empresas que estão cotadas em bolsa aqui no Brasil. Aliás, no mundo como um todo, nós ainda somos minoria. Então, eu falo muito sobre equidade de gênero, mas muito mais do que a equidade de gênero é o conceito da diversidade em si. Né? Se a gente tem pessoas muito parecidas, as soluções também serão parecidas. E eu acho que a criatividade ela é o que permite a gente ter soluções mais econômicas, ou mais ousadas, ou mais arrojadas, porque nós vamos ter soluções múltiplas. E na hora que você tem soluções múltiplas, você tem a capacidade de escolher uma delas. Quando é todo mundo igual, aí acaba que as soluções vão ficar muito parecidas, né? E aí vem aquela frase de Henry Ford que dizia que os carros poderiam ser de quaisquer cor, desde que sejam preta. Porque naquela época, na cabecinha dele, como gestor e líder, só existia... Todo mundo só gostava do preto. Mas hoje a gente vê na rua que tem preto, tem rosa, tem verde, tem branco, tem tudo. Tem até carro agora que muda de cor, né? Ele é branco e vai para o preto, tem aí uma feira de tecnologia. Exato, tem a lenda do Fusca Azul, né? Tem Fusca Azul. Tem a lenda do Fusca Azul, Por favor, não me lembre disso. Que erraram na tinta, ele fez um azul e deram tapa nele e passa Fusca Azul. Então, eu acredito muito nesse ambiente de diversidade, proporcionando soluções cada vez múltiplas, né? E assim, nós estamos em uma geração que pensa muito diferente, talvez, da geração dos meus pais. Então, como a gente fala de ter o cliente no centro, eu tenho clientes de 50 mais e tenho clientes de 18 menos. Então, a gente precisa estar atento a todas essas soluções. A nossa empresa, para se perpetuar, ela vai precisar atrair talentos de 50 mais e de os milênios, né? Então, a gente precisa estar atento a esse ambiente diverso. Eu realmente acredito que a gente precisa, para alinhar todo mundo, ter muito claro o propósito, porque o propósito ele é o elo que engaja e que inspira todos num movimento único, né? Embora sejamos diversos, o movimento que nos une é único, que é o propósito, no caso da Pague Menos, de levar cada vez mais saúde para todos os brasileiros, fazer com que eles vivam plenamente. É isso que a gente todos os dias acorda, respirando, falando, pensando em como que a gente faz para gerar uma solução completa, que é isso que a gente está oferecendo, para os nossos consumidores, para todos os brasileiros, para que eles tenham acesso a uma melhor qualidade de vida através do acesso à saúde. E também tem um pouco do walk the talk, né? Uma das coisas que eu achei mais legais, assim, o seu LinkedIn é Chairwoman of the Board, não é Chairman of the Board. Dentro do próprio do relatório de investidores, tem comprometimento não só com diversidade feminina, com diversidade de raça, de pessoas pretas, tem diversidade de idade, comprometimento com idosos. E eu acho que é nessas pequenas coisas que a gente sai do PowerPoint para ter, de fato, uma empresa que é efetivamente diversa, né? Então, assim, começando por você ser a Chairwoman of the Board, né? Começar pelo a gente topo, tem, né? de fato, compromissos bem ousados, mas eu entendo que a nossa estrutura está bem preparada para poder alcançar todos esses compromissos. E aí vai, desses que você mencionou aí, não só de ter uma participação efetiva. Hoje na Pague Menos, nós já somos maioria, as mulheres já são maioria. Mas nós não temos a maioria de mulheres em cargo de alta gestão, né, da parte de liderança. Então, a gente precisa garantir que também tenhamos esse tipo de equidade, né? E a gente tem trabalhado muito forte com isso. E para poder garantir isso, a gente tem feito alguns programas que subsidiam isso, que vão desde desenvolvimentos avançados individuais voltados para as mulheres, ou voltados para os negros, ou voltados para os 50 mais. Nós temos a parte de trainee, que tem o foco em mulheres, ou o foco em negros, o foco em 50 mais. Então, a gente tem toda uma estrutura, a gente tem uma universidade corporativa super bacana. Assim, a Pague Menos, por ser varejo e ter muitos colaboradores, onde aqui a Pague Menos é o primeiro emprego deles, a parte de capacitação para a gente é muito cara, né? É muito importante. Então, a gente tem toda uma universidade corporativa para poder garantir, capacitar esses nossos colaboradores. E mais ainda, a gente oferece alguns cursos para a comunidade, para que a gente possa capacitar a comunidade e depois a gente absorver esses talentos dentro da nossa estrutura. Então, esses são alguns compromissos que a gente tem, né?
garantir que tenha equidade, que tenha diversidade, que o ambiente seja um ambiente inclusivo, mas também dar as ferramentas, né? Porque não dá para do dia para a noite estar todo mundo preparado para isso. Então, a gente tem a universidade corporativa que cuida de tudo isso. E um olhar também muito voltado para o planeta, porque a gente precisa também garantir que esse planeta esteja saudável. Quando a gente fala de saúde para o cidadão, o planeta tem que estar saudável para o cidadão também ter essa saúde, né? Então, a gente tem todo um planejamento de utilização de energias limpas. Então, hoje, mais 60% do nosso parque de lojas é abastecido por energias renováveis. A gente já adquiriu para garantir que 100% da energia seja até o final de 2023. Então, assim, a gente tem todo um planejamento de uma loja verde, e a partir das ferramentas que a gente colocar nessa loja verde, o que puder ser escalonado para as outras lojas, a gente vai mudar o modelo de loja para que tenham também soluções ecologicamente alinhadas, né, com esse nosso intuito de sustentabilidade, fazer com que as pessoas vivam plenamente. Então, a gente está com um olhar sempre muito atento a todas essas coisas. Muito legal isso. Essa loja verde, você pode falar onde que essa loja verde vai ser? Na verdade, ela está no processo de planejamento. Dentro dos nossos compromissos, da nossa agenda, né, da nossa jornada ASG, esse é um dos compromissos, e a gente tem o planejamento para colocá-la em prática dentro de são metas que são escalonadas. Algumas são agora para 2023, outras são para 2025, outras são para 2030. Então, ela está, nesse momento, em planejamento. Então, a gente vai entender quais são as principais ferramentas que a gente vai querer colocar na loja, onde estão essas soluções para poder definir em qual estado que a gente vai colocar a loja verde. Muito legal. Muito legal. E isso é para 2025. A gente está correndo para poder colocar em prática até 2025. Parabéns, viu? Não, acho que você falou da loja verde. Eu acho que o que é bacana de uma empresa como a PagMenos, que tem a capilaridade assim, astronômica do Brasil, é que, de alguma maneira, o PDV da farmácia, e mesmo nacionalmente, vira uma referência, entendeu? Para aquela cidade, para os negócios locais, né? Então, você fazer um experimento, dar certo de um ponto de venda que é muito mais green, né? E você começar a replicar para 500 lojas, 800 lojas, você, de alguma maneira, até de maneira indireta, está desenvolvendo as regiões para Cria tendência, né? Cria tendência. Exato. Exatamente. É muito bacana isso. Não, e assim, cada vez mais a gente tem que ter essa consciência de que nós somos exemplos para os outros. Então, na hora que eu me coloco como, por exemplo, uma presidente do Conselho Mulher, outras mulheres olham e dizem, olha, se ela chegou lá, eu também sou capaz de chegar lá. Então, é um exemplo para outras mulheres ter mulheres em cargos de liderança. Na hora que a gente faz todo um planejamento para ter uma equidade, ter cada vez mais mulheres, pretos, 50 mais dentro da nossa estrutura de liderança, os outros vão olhar, se eles são capazes, nós também somos, né? Se a gente entra com essa estrutura, como lá atrás a gente trouxe o conceito de loja 24 horas com porta aberta, de conceito de drugstore, loja de conveniência, e todos os demais replicaram, agora mesmo, com o novo modelo de farmácia, a gente entrou com o conceito do consultório farmacêutico. As outras redes estão tendo que correr atrás, né? A gente está, hoje, para a gente já é realidade, a gente já tem as 900 consultórios, eles estão tendo que correr. Então, de fato, você dita a tendência. E a PagMenos tem esse papel, e eu entendo que a gente não pode se furtar disso, de ser pioneiro e criar tendências de coisas que entregam para a população um melhor serviço, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E também, eu acho que você é super jovem, então eu acho que é mais legal ainda, assim, sabe? Tipo, é aquele exemplo, você subiu porque você é competente, né? Entendeu? Ninguém senta na sua cadeira à toa, né? Eu vou te dizer, André, isso não me furtou de passar por algumas situações constrangedoras, viu? Eu vou te dizer. Ser mulher, estar no Nordeste e ser filha do dono, eu ouvi poucas e boas. Eu ouvi poucas e boas. Eu tenho até algumas situações do tipo, eu estou aqui na cadeira de diretora comercial e diretores de multinacionais sentar na mesa e ficar aguardando, em um dado momento ele perguntar, e que horas o seu chefe vai chegar? E eu tenho que dizer, gente, o chefe aqui sou eu,
Sou né? eu. Então, assim, Sou eu, pô. é bem verdade que os resultados vão lhe validando, e com o passar do tempo, isso vai ficando cada vez mais distante. Mas todas essas situações acabaram me forjando para que cada vez mais eu pudesse dizer assim, eu sou capaz, eu estou aonde estou, porque eu acredito no projeto e eu tenho ido atrás das ferramentas, das capacidades que são necessárias para essa função desempenhar, né? Então, assim, é E eu acho que desafiador. Para nós mulheres é ainda mais desafiador, mas a gente não pode se furtar, não. A gente tem que levantar a cabeça, sermos ousadas e correr atrás dos nossos sonhos. E acreditar, né? E como você falou, você teve uma base familiar, seus pais, irmãos e parceiro que te proporcionou isso, né? E você ir atrás e você acreditar em você, eu acho que também já é um primeiro passo é ter essa base. Ter o segundo é você acreditar em você. É verdade, porque assim, existem muitas crenças limitantes que terceiros nos trazem e que nós mesmos acabamos por acolher, aceitar, né? Então, se você tem uma estrutura que de alguma forma tenta quebrar algumas dessas crenças limitantes, lhe deixa ainda mais livre para vestir qualquer roupa e não vestir as roupas que querem nos impor, né? E as empresas familiares que fazem essa transição para um nível de profissionalismo que a Pague Menos tem, de capital aberto na bolsa, você, se é a filha do dono, na verdade, você tem que pagar 3 vezes mais, né? Porque aí já entendeu? Você já entra devendo, às vezes é até pior você, né? Você tem que fazer 3, né? Como você falou, ser mulher no ambiente, o Nordeste, infelizmente, ainda tem uma estrutura estrutural, né? Uma coisa estrutural de identidade, ainda tem que quebrar várias barreiras. Então, acho que a casca aí é grossa, né? A gente já evoluiu muito, a gente enquanto Brasil, a gente enquanto Nordeste, mas ainda tem muito que evoluir. Se você olhar o filme, você percebe essa evolução, mas quando você olha a fotografia, ainda tem umas fotos muito feias, que a gente ainda precisa transformar ainda vários ambientes e cenários, porque é desafiador, né? É bem desafiador. Mas, assim, isso não nos impede, e aí a gente vai correndo atrás. A gente, dentro do processo de sucessão, o que eu computo como sendo uma chave de sucesso para a Pague Menos é que, normalmente, os processos de sucessão de empresas familiares, eles se dão por um acidente de percurso. Né? Ou o sucessor, o fundador adoece, ou o fundador morre, ou tem uma briga na família. E, no nosso caso, a gente teve o privilégio de fazer isso de forma muito estruturada, com o fundador ainda em vida, ainda muito ativo, ainda muito presente, podendo ser o nosso melhor mentor. Né? Então, a gente está num processo de... Já teve a sucessão para a segunda geração, o fundador já não está mais dentro da operação, mas nada nos impede de utilizar ele como referência. Né? Então, a gente fez de forma muito estruturada, o que nos permitiu muito mais segurança. O próprio mercado entende isso como sendo positivo. Olha, eles fizeram de forma estruturada, eles têm as capabilities para isso, estão demonstrando. Dentro da nossa trajetória, antes da gente partir para a abertura de capital, a gente fez uma parceria estratégica com a General Atlantic, um fundo de investimento americano. E aí, quando vieram para cá, os executivos da General Atlantic, a primeira coisa que ele propôs foi: eu vou fazer um assessment com todos os familiares, porque eles tinham que garantir que a gente estava na posição por conta das nossas habilidades, não pelo fato de ser filho do dono. E, mais uma vez, a gente é validado, porque, na época, eu era diretora comercial, alcei para o cargo de vice-presidente comercial. O Mário era da área financeira, o VP financeiro, e foi para a presidência, né? Então, assim, de fato, a gente não está nessa posição por sermos filhos do dono, mas por uma paixão, por entender não, né? por todo o histórico de entregas consistentes que a gente vem fazendo ao longo desse tempo, né? Você sabe que a minha família tem uns amigos que eles têm uma fábrica de de parafusos em BH. O pai que fundou, o pai que cresceu, né? A empresa cresceu com ele. E os filhos começaram a trabalhar com ele. E começaram a trabalhar como estagiários. E no almoxarifado. E o pai sempre... E eu lembro dele falando assim, eu quero que os meus filhos saibam tudo o que acontece e saibam como que é o processo. E eu também não quero que ouvir que os meus filhos estão em tal posição porque eles são filhos, né? São meus filhos.
ou eu quero que eles sejam capazes e eu quero dar base para eles serem capazes. Então, começar no almoxarifado, né? Começar de baixo, entender como é que é o processo produtivo, como é que o recebimento, tudo faz parte. E hoje eu confesso que eu não sei se eles ainda estão na empresa, Eu vou te mas dizer que há um tempo atrás. Aqui a nossa trajetória foi bem semelhante, porque a gente começou Eu não duvido. a brincar de trabalhar aos 12 anos. A partir dos 12 anos, metade das nossas férias era aqui dentro da empresa. Meu pai até brinca que se fosse hoje, ele seria preso por trabalho infantil, porque ele fazia MS para cá para a gente respirar esse ambiente da empresa, criar essa paixão, criar esse amor. E aí a gente brincava de trabalhar, carimbava documento, levava pasta daqui para lá. E depois, quando a gente assumia um posto de trabalho, não era como gerente. A gente assumiu como assistente de loja, como caixa de loja. Os meus irmãos foram para o centro de distribuição, carregar a caixa na cabeça, abastecer caminhão para entender todo o processo. E aí a gente foi conquistando os espaços, até para escolher também as áreas que a gente tinha mais afinidade, né? Porque como é que a gente ia contribuir com uma coisa que talvez não fosse algo que nos desse paixão fazer? Então, a gente testou um pouco de tudo, passou por todas as áreas, e assim, logo de cara, eu dizia que eu queria estar na área de marketing. Meu pai disse, calma, você nunca sabe com quem você vai casar antes de você namorar. Então, namora um pouquinho com cada um dos setores para depois você definir qual é o setor que você vai casar, né? Então, assim, ele fez a gente fazer esse rodízio para poder a gente experimentar todos essas áreas para a gente ter a percepção real das pessoas. Então, quando a gente falava sobre a operação de loja, a gente falava com propriedade, porque a gente viveu encostando a barriga no balcão da operação de loja. Então, hoje, mesmo estando um pouco mais distante da operação, porque a função de presidente do conselho exige que eu tenha esse olhar um pouco mais distante mesmo para que seja mais estratégico, ainda assim, se alguém me perguntar como é que é a operação de abertura e fechamento de caixa, como é que é a montagem de escala na loja, eu vou poder falar com uma certa propriedade, porque eu vivi isso, né? Sim, e também toda a preparação que você teve no pós, né, de educação, faculdade, MBA, estou fora. Morar fora, né? Todos Você essas tem essa experiências base, né? para poder abrir a cabeça. Ainda hoje, assim, eu tenho esse exercício de tentar estar sempre antenada. Então, um pouco antes da pandemia, eu estava na China, visitando os varejos da China, indo para o centro de inovação da indústria de higiene e beleza lá para entender quais eram as tendências, já que eles são muito fortes nisso. Estive no Vale do Silício, fazendo um curso com várias empresas nessa área de inovação, startup, health tech, para poder entender o que é que tem de lá que a gente pode incorporar aqui. Hoje, o nosso consultório farmacêutico, ele é viável porque a gente tem parceria com algumas health techs e a PagMenos tem muito forte esse viés de inovação. Então, embora a gente esteja num canal extremamente tradicional, que é o varejo de farmácia, né, o varejo de medicamentos, a gente tem uma veia de inovação muito forte. Então, a gente tem o PagMenos Lab, que é um ambiente todo preparado para criar essas oportunidades de criação. A gente tem o Fast Date, onde a gente chama startups para vir para cá, trazer soluções que possam ser acopladas dentro da nossa operação, para tornar a operação ainda mais sem atrito, mais ágil, mais acessível, mais econômica. Então, a gente tem toda uma estrutura que através da tecnologia, nos ajuda a oferecer um melhor serviço para o consumidor. Então, a gente tem utilizado, já que o nosso nome é PagMenos e eu preciso, de fato, entregar a melhor relação custo-benefício, sem tecnologia eu não consigo isso. Eu preciso da tecnologia para poder escalonar e gerar mais acesso. E aí é isso que a gente tem feito com muita propriedade. E não tem como, né? Eu acho, principalmente com uma operação tão capilar, a inovação vai acabar acontecendo no ambiente externo. As startups, de fato, são muito mais dinâmicas, porque tem 3, 4 pessoas. Daí uma pergunta que eu até curiosidade, assim, porque você citou vários exemplos de vocês que têm interações com tecnologia, com health tech, que é um negócio que agora no Brasil sempre foi sólido, mas agora eu falo que as pessoas descobriram os dados de saúde no Covid, que existe, né? E aí tá um boom de health tech agora, né? Como é que é para você enxergar, assim como a PagMenos é uma empresa nacional e começou lá em 1981, né? Uma loja, como é que você está vendo o ambiente de empresas brasileiras ao redor de vocês que estão ajudando, de alguma maneira, a PagMenos, assim, nesse novo cenário?
Assim, a gente tem várias ferramentas que nos proporcionam a fazer aliados com essas empresas que possam trazer soluções que para a gente faz sentido, né? Então, por exemplo, dentro do consultório farmacêutico, a gente tem uma parceria com a HiLab. A HiLab é um equipamento, uma health tech, que, através de uma gota de sangue capilar, ele consegue trazer vários indicadores. A gente tem dentro do nosso marketplace, que a PagMenos é um marketplace, ela faz parceria com, por exemplo, a empresa do Meu DNA, que através da saliva consegue fazer vários exames e dizer se você tem propensão a ter algum tipo de doença, como diabetes, hipertensão, glaucoma, várias coisas. Então, a gente se utiliza de empresas que são startups ou que são de tecnologia para adicionar ao nosso portfólio de produtos e para agregar aos serviços que a gente oferece. E aí, qual a estrutura que a gente tem aqui dentro? A gente tem o PagMenos Lab, que é um grande celeiro para essas oportunidades, um incubador, um acelerador de novos negócios. E a gente também tem parceria com vários polos de inovação. E a família, e aí eu falo agora a família empresária, nós temos como investimento enquanto família uma incubadora que se chama Unina. E lá no Nina, lá a princípio era uma venture building para trazer soluções para a PagMenos e outras 3 empresas, e agora a gente desassociou da PagMenos e está entendendo como negócio. Então lá a gente está atento a o que tem de novidade, ouvindo todo mundo, em alguns casos sendo investidores anjos, em outros casos provendo a parte de gestão, né? Já que nem todo aquele que começa com startup tem uma ideia, mas a parte de gestão e de governança ainda é muito precária, então a gente oferece essa estrutura para eles, o espaço físico, né? A gente tem dentro do Nina também um terreno super fértil para a gente poder capturar boas ideias, bons inputs, seja para PagMenos ou para outros negócios, né? Muito legal. Eu acho que eu vendo tudo isso, assim, principalmente essa parte da venture building, é muito que a gente vê um pouco, muito poucas pessoas fazem isso, poucas pessoas estão vendo isso, e eu acho que vocês estão dando passos aí de vanguarda para o setor. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Ai, muito obrigada. Assim, a nossa maior motivação é tentar encontrar essa solução que seja mais acessível mesmo. Eu falo muitas vezes porque eu acredito nisso. Eu acredito que, apesar dos problemas, ou com governo, sem governo, apesar do governo, nós precisamos fazer a nossa parte. O mundo Sim. que a gente tanto deseja, ele vai ser construído pelo coletivo. Não dá para a gente ficar de braços cruzados e esperar que amanhã vai amanhecer um dia melhor. Esse dia melhor vai ser construído dia a dia por cada um de nós, né? E nós não somos perfeitos, a gente tem que ter essa busca constante pela melhoria, cada dia um pouquinho melhor, cada dia um pouquinho melhor, né? Não, muito legal, parabéns. E é um negócio de novo, de execução, assim, sabe? Eu acho que a gente pode estar tendo essa conversa milhões de vezes e assim, o papel e o áudio aceita qualquer coisa. Você pode fazer o plano mais bonito do mundo e amanhã você volta para casa e não faz nada, assim. Eu acho que é muito legal que, de fato, assim, tem várias, como você colocou, tem várias iniciativas que, assim, tirar do papel porque executar é muito mais doloroso, né? Porque tem que ir acordar cedo lá e fazer, né? E eu vou dizer, varejo é execução, porque não adianta ter nada lindo e maravilhoso se não estiver disponível para o consumidor. E para estar disponível para o consumidor, você tem que operar, né? E tem que ser uma execução sem atrito, porque quanto mais atrito, mais desafiador a fluidez e você conseguir capturar cada vez novos clientes. Então, assim, operar na área de varejo é executar todos os dias mesmas ideias e novas ideias, porque também, assim, a insistência, a persistência faz a operação ficar cada vez melhor, né? Então, a gente precisa ser disciplinado para poder garantir uma operação cada vez mais eficiente. Aí precisa do modelo de gestão bem robusto. Quando você fala de 20 mil colaboradores, de culturas diferentes, espalhado em mais de 1.100 pontos, é desafiador. Mas é possível, né? Patriciana, a gente tem 2 perguntas que a gente sempre faz para os nossos convidados. Uma no começo
que a gente pede para vocês se apresentarem e deixar livre para a forma que vocês quiserem, né, o que vocês quiserem contar para a gente. A primeira pergunta, a mente da Patriciana é tão rápida que a gente não fez uma pergunta, ela já respondeu de prima já. Não, a gente fez a pergunta assim, a gente deixou ela se apresentar. Quer perguntar quem é você? A mente é muito, muito veloz a sua mente, né? Patriciana. Mas a gente vai para a última pergunta, que daí a gente nunca fala o que é, logo no começo, para a pessoa não ficar pensando e responder assim, sendo sincero. Você falou quem você é, falou dos seus planos, né? Seus planos passados, estratégicos, pessoais, profissionais. Mas quem que é a Patriciana no futuro, daqui 5, 10, 20 anos? Qual que é o plano estratégico seu? Eu vou trabalhar muito e desejo que eu seja uma mulher super plena, né? Eu vou estar com 55 anos, no auge da minha idade. Tomara que eu esteja muito orgulhosa por todas as conquistas da minha família, pela minha trajetória profissional. Eu gostaria muito de, daqui a 10 anos, eu perceber que eu sou uma patriciana muito melhor do que é o que eu estava quando a gente fez essa entrevista aqui hoje, né? Porque eu parto do pressuposto que nós realmente não somos perfeitos, mas que a gente tem que ter essa busca de melhorar cada dia um pouquinho. Então, certamente, daqui a 10 anos, eu vou estar uma pessoa melhor evoluída, mas eu ainda vou ter muito ainda a evoluir, muito ainda a fazer, né? E eu espero estar vivendo num Brasil que ele tenha melhores expectativas, que seja um Brasil com mais equidade de gênero, que a gente falou muito aqui, de raça, de gerações, né? E que a gente consiga, ao longo desses 10 anos, encontrar algumas soluções que ajudem a minimizar um pouco dessa desigualdade social que assola o nosso país, né? Que eu acho que esse é o nosso grande desafio, encontrar soluções que minimizem essa dor da desigualdade. Muito legal. Parabéns de novo. Muito bom. Obrigada por estar com a gente. E quero te fazer o convite para você quando vier para o Rio, para vir visitar a gente e conhecer um pouquinho do que a gente está fazendo. Pode convidar que a gente vai sim. Foi muito bom esse nosso legal, bate-papo. Eu pensei que a gente não ia conseguir ficar nem 50 minutos conversando, e aí já estamos né? É isso que eu ia te falar, você falou que não ia saber se ia dar os 50 minutos, deu. É isso aí, fica fácil, né, pô? Bom, e vocês são maravilhosos, adorei o nosso bate-papo, espero que de alguma forma eu tenha contribuído para quem vai nos ouvir, né, para deixar aí um registro de que é possível, de que as pessoas acreditem no sonho, e que quem tiver alguma solução que possa nos ajudar a levar uma saúde mais acessível para os brasileiros, pode vir que nós estamos aqui prontos para ouvir, né, enquanto companhia, para que a gente quer mesmo ter uma solução cada vez mais completa para os nossos consumidores no que diz respeito a esse ecossistema que a gente montou, que já é realidade. A gente já atendeu no ano passado 2,5 milhões de pessoas dentro dos nossos consultórios. Então, a gente já está fazendo história. Já, com certeza. E se eu pudesse, para mim, deixar uma frase desse episódio, você é a personificação da liderança, por exemplo. Então, você fez, aconteceu, você sentou na cadeira e você continua fazendo acontecer. Isso é fantástico, assim. Eu acho que o varejo tem muito disso, né? Como eu falei, o varejo é execução. Não dá para quem está nessa escola do varejo só no âmbito dos sonhos ou das ideias. A gente fala muito aqui, iniciativa sem acabativa não adianta, né? Tem que ter iniciativa, colocar em prática, e muitas delas não vão funcionar. Né? E a ideia é que você tenha esse ambiente que seja propício para que, quando não funcione, isso não seja um momento desmotivador. Muito pelo contrário, tentei, não deu certo, mas eu vou tentar de uma forma diferente, porque quem sabe diferente vai dar certo. E assim a gente vai encontrando soluções fora da caixa. Uma coisa que eu não falei lá quem eu sou, mas eu adoro soluções fora da caixa. Adorei. Vou te trazer para trabalhar com a gente, que a gente também adora aqui. Quanto mais louco, melhor a ideia. Agora eu vou dizer igual o meu conselheiro espiritual diz, Deus, ele não gosta do desocupado, que o pessoal diz, Batsena, como é que tu encontra tempo para fazer todas as coisas? Quanto mais coisas a gente faz, melhor a gente gerencia o tempo para fazer ainda mais coisas, né? Mais coisa. Então, exatamente. Convida que eu vou aí. Já está convidada, é só você falar. Bom, gente, eu acho que é isso. Patriciana, de novo, obrigada. André, obrigada por estar com a gente de novo. E espero vocês no próximo.
André, quero dizer que é super útil as suas informações, viu? A gente trabalha fortemente com os dados que a gente recebe de você e toda a minha análise de dados, os meus algoritmos, a inteligência artificial acontece a partir das suas informações. Muito bom, muito bom. Vou passar a informação para os responsáveis pela informação. Muito legal. Esse foi mais um episódio do podcast Papo no Café. Espero que tenham gostado. Foi uma ótima convidada, um ótimo papo. Sigam a gente nas redes sociais, compartilhem, comentem, deem seu like e espero vocês no próximo. Até mais!